Fala pessoal, sou o Gabriel Oliveira do canal Uzimaker. Nesse vídeo eu vou fazer a instalação do sensor do RPM no Mac 3 e mostrar toda a configuração para fazer rosca usando o comando Mac 3. Vou usar esse sensor de efeito Hall. É um sensor magnético. Quando aproxima um ímã na ponta dele, ele faz o acionamento. E no kit já vem o sensor com um ímã. As ligações ele vem indicando aqui, mas é um pouco complicado de entender. Mas o preto é o sinal onde a gente vai botar o sinal de entrada na placa. O marrom é uma tensão de 5 a 24 volts e o azul é o GND. Vou colocar o sensor aqui no eixo. Fiz aqui uma peça simples para fixar o sensor. Uma barra curvada com um furo para o sensor e 2 furos para parafusar. E vai ser parafusado aqui na tampa. E como esse sensor ele é todo rosqueado, a gente tem como fazer uma regulagem aqui de distância. É só regular e prender a porta. Vou fazer aqui agora as ligações na placa. Fio preto é no sinal. Eu vou escolher aqui o pino 15. Ligado no pino 15. Aí vou ligar o sensor nos 5 volts da placa mesmo. Cadê? Estou colocando esses fios só para ficar mais longo, né? Aqui é os 5 volts, está no fio roxo, e o GND no fio azul. Então, o marrom do sensor vai ser ligado no 5 volts. E o fio azul no GND. Agora o sensor já funciona. Quando aproximar o ímã, ele vai ativar. Afastou, ele desativa. E tem que ter cuidado, porque ele só ativa se o ímã estiver em um dos polos. No outro polo não funciona. Tem que ser só em um único polo. Então, na hora de colocar o ímã no eixo, tem que prestar atenção no lado que vai colocar o ímã. Coloquei o ímã aqui de uma forma bem simples. Só enrolei com uma fita isolante. Mas pode ser colado ou pode ser feito um furo para o ímã encaixar e colar. E também pode ser simples assim. Não vai ter muita importância. Só tem que estar fixo no eixo. Instalado e regulado. Tem que regular a distância certa aqui para poder ele pegar o sinal. Se deixar muito distante, ele não vai receber o sinal. Não tem como eu mostrar bem o sensor, porque ele só vai funcionar quando a tampa estiver fechada. Mas por esse furo dá para a gente ver o LED. Se eu mexer, ele desliga. Se eu voltar para a posição, ele liga. E se eu ligar a placa,
ele fica piscando, que é pegando o sinal. Vamos agora para as configurações do Mac 3. Vamos logo aqui, portas e pinos, sinais de entrada. Aí lá embaixo, procurar o index. Index, a gente vai ativar, colocar a porta 1 e o pino que eu escolhi lá foi o 15. E aqui a gente marca dependendo do tipo do sensor. O meu precisa estar marcado. Seria NPN. Se for PNP, aí teria que deixar desmarcado. Aplicar e salvar. Com isso, a máquina já vai receber os sinais. Ativo e desativado. E quando ligar, o RPM aqui eu consigo comparar aqui o RPM que ele mostra com uma tabela que tem na máquina. Então ele está batendo quase certinho. Temos aqui também uma outra configuração. Aqui, configurações gerais. Aí tem essa partezinha aqui que é do index. Geralmente ele vem com esses 40. No meu aqui eu botei para 100. E aqui eu não lembro se ele já veio com 500 ou se eu coloquei para 500. Mas pode usar assim como eu coloquei. Essa configuração é mais ou menos o tempo de leitura que o programa vai ter, né? Tipo um exemplo, ele vai esperar tantos segundos para fazer a leitura, para poder mandar a máquina cortar. Então, se for muito baixo pode dar problema e muito alto vai demorar demais também. Aí eu deixei aqui em 100 e 500. De ligação e configuração para a rosca é só isso. Lembrando que o Mac 3 só faz rosca se for com a placa de porta paralela. As placas USB não suportam fazer rosca. Então só é possível fazer em placa de porta paralela. Eu tinha feito o primeiro teste e não funcionou. Eu acredito que foi porque eu usei o Windows 7. Não sei, não tenho certeza se foi por isso. Mas aí eu coloquei o Windows XP e agora funcionou. Então, essa parte foi a de instalação e configuração. Agora vamos para a parte de fazer a rosca, né? E vamos usar os ajudantes aqui do Mac 3. Essa opção aqui, o Wizard, que é os ajudantes. E a gente vai usar essa opção do meio aqui. Aqui tem algumas informações que vamos usar, né? Vou explicar cada uma delas. Vamos começar aqui. X, né? As medidas do X. X start seria o X inicial. Vamos supor que nossa peça seja de 10 milímetros. Vamos fazer uma rosca M10. Né? Então o X inicial seria 10 e o X final 8,5. Essas seriam as medidas para uma rosca M10. Né? O passe é esse aqui, que seria 1,5 de passe.
e aqui as medidas de Z. Esse Z seria o Z de start, que é o Z inicial, né, de onde a ferramenta vai partir. Aí eu estou botando mais 2, que é um Z de segurança, ele vai estar 2 milímetros afastado da peça. E aqui seria o comprimento da rosca, que a gente tem que colocar negativo. Para o teste eu vou usar menos 30, fazer com 30 de comprimento. Aqui seria um chanfro final. Eu não sei se funciona bem esse chanfro, eu não testei. Mas aí eu estou deixando em 45 mesmo. Aqui. Essas informações são as das passadas. Quantos milímetros eu quero que ele dê por passada. No caso aqui está 1 milímetro. Tirar 1 milímetro até chegar a esses 8,5. A gente pode diminuir, se for um material mais duro, a gente vai diminuindo aqui. Consequentemente, ele vai dar mais passadas. E nesse de baixo é na última passada, é a quantidade que a gente quer que ele dê depois de finalizar a medida. Chegou na medida final, ele pode dar mais uma, duas, três ou mais passadas na mesma posição, que é para tirar aquela tensão que fica na ferramenta. Aí é chamado de passe de mola. E esse aqui de baixo é quando a gente quer fazer rosca cônica. Então aqui a gente vai botar um valor cônico, né? Da conicidade da rosca. Por enquanto a gente não vai usar. Vou fazer uma rosca reta mesmo, então fica 0. Aqui é o RPM. E é importante colocar. Vou explicar depois por quê. E essas informações aqui é para quando a máquina tem troca de ferramenta. No momento não tem troca de ferramenta, então pode deixar do jeito que está. Mas aqui seria informações de como a máquina vai se afastar, a distância que a máquina vai se afastar para fazer essa troca. E aqui embaixo seria a posição, né? Ferramenta 1, 2. Mas como a gente não tem troca de ferramenta, a gente não mexe aqui. Então pronto, feito as configurações, a máquina eu estou botando para rodar em 400 RPM e vamos gerar o G-Code. Aí vamos aqui para Post Code. Quando a gente clica aqui, ele já gera o código. Aqui é a peça simulando. Aqui é como se fosse os cortes que ela vai dar, né? E aqui ela dá algumas informações. Aqui diz que o eixo vai se mover a 600 UPM. Não sei se é unidade por milímetro. E aqui seria o passe da rosca, né? Que ele vai se mover nessa unidade aqui. Aí por isso que a gente não pode colocar qualquer rotação aqui. Vou mostrar por quê. Minha máquina ela foi configurada com um avanço máximo, né? Então se a gente passar aqui, né? Vou botar aqui 1000 RPM. Com o avanço que minha máquina está, não é possível fazer a rosca em 1000 RPM. E ele dá um aviso aqui, ó. A velocidade máxima do feed rate foi atingida. Então quer dizer que a gente não vai conseguir fazer a rosca em 1000 RPM. Isso por conta da configuração do meu fuso. No caso, ele só estava se movendo a 1500 milímetros por minuto. E se eu botar o spindle em 1000 RPM, ele vai exceder isso. Então eu configurei aqui para 400, foi o máximo que eu consegui sem passar do meu limite, né? Aí ele aceita. Por isso a gente tem que colocar o RPM aqui, que ele já vai calcular com base no que a gente informar. Se a máquina não se mover exatamente nesses 400 RPM, não tem problema, né? Ela vai calcular. É só para a gente ter uma base.
E aqui embaixo ele mostra em quantas passadas vai ser feito a rosca, né? No caso, nessas configurações que eu coloquei, ele vai dar 14 passadas e uma passada final, né? Na mesma posição. Se eu alterar aqui, ó, vou botar 3 e post G-code novamente. Então ele já muda aqui para 3. Pronto. Então depois que a gente foi no post code, a gente salva aqui, né? Salva, que é para essas informações que a gente editou ficar salvo. E depois a gente pode sair. Aí vou mostrar aqui outra coisa. Como minha máquina ela tá com uma folga muito grande no eixo X, eu medi tá dando mais ou menos 1,9 milímetros de folga, então eu não vou colocar essa medida aqui em 10, eu vou colocar em 12. Por quê? Porque senão, quando a minha máquina voltar, quando estiver fazendo o retorno, ele vai raspar na peça, por causa da folga. Então eu estou usando em 12, aí ele vai voltar mais e não vai raspar na peça. Quando tiver sem folga, eu vou poder usar nos 10 milímetros. Mas por enquanto eu tenho que botar essa medida a mais. Ok, vamos aqui em Exit. Vamos agora preparar a máquina para fazer a rosca. Então, vamos sair desse modo. Vamos aqui no modo manual. E vamos fazer o zeramento, né? Vou posicionar a máquina na minha peça. Pronto, posicionei a ferramenta aqui na peça. Como ainda não tem botões para o home, então a gente tem que zerar manualmente aqui. Então, estou zerando aqui, que é o zero máquina, e aqui o zero da posição. Ele muda aqui, ó. Zerei o X, ficou verde. Zerei o Z, ficou verde, né? Então, tá ok. Aí depois que fez esse zeramento, a gente ainda tem que vir aqui e mudar, né? Como minha rosca vai ser de 10 milímetros, meu diâmetro é 10 milímetros, eu tenho que editar aqui 10 milímetros. Se eu deixar no zero, a máquina entende que o zero é o centro da ferramenta. No caso aqui. Aqui seria o zero. Então se eu botar a ferramenta aqui e dizer que é zero, quando ele for usinar, ele vai vir aqui para trás. Então a gente sempre tem que botar, depois que zerar, tem que botar aqui botar os 10 milímetros, que no caso seria o diâmetro da rosca, né? Se a rosca for de 20 milímetros, colocaria de 20 milímetros. Aí vamos sair desse modo e vamos aqui para o modo automático. Pronto, depois que foi feito aqui o código, né? A gente clica aqui em Cycle, aí já vai mostrar o código aqui, e aqui Cycle Start.
Então a máquina faz a rosca, o passe fica certinho, 1,5. Vou fazer a rosca agora em uma outra peça para a gente testar com uma porca mesmo. Preparei esse material, tá com os 10 milímetros certinho, para fazer uma rosca M10 por 20. Rosca feita, o material é de uma liga melhor, o acabamento já fica melhor também. Vamos testar se a porca vai entrar agora. A porca está entrando um pouco apertada, está entrando no início. Eu vou ajustar ali o código e passar novamente para deixar uma folga maior. Dei mais uma passada aqui na rosca e agora a porca entra folgada. Acho que eu botei até demais, ficou folgado demais, mas foi. O Mac 3 consegue sim fazer rosca, né? E faz com qualidade. Claro que a qualidade depende do material e da ferramenta a ser usada, né? Mas se usar um material bom, uma ferramenta boa, faz uma rosca com qualidade. E a conclusão e a comparação também do Mac 3 com o Linux CNC. O Mac 3 faz a rosca, faz uma rosca de qualidade, mas ele não tem a mesma confiança que o Linux CNC. Por quê? No Mac 3 ele usa o sensor de RPM, que é o index, para fazer a entrada da ferramenta. E usa o cálculo do RPM para poder calcular o passe de avanço. Então, se a gente tiver uma variação na placa, né, no eixo, enquanto está fazendo a rosca, essa rosca pode dar problema, né? Ela pode pular um filete, pode mudar totalmente o passe dele, porque ele depende da precisão do giro do fuso, né? Então ele precisa que o eixo árvore esteja funcionando sem variação.
E no Linux CNC, ele não tem esse problema. Por quê? Ele funciona com, vamos dizer que com dois encoders, né? Um que vai ser apenas um pulso por rotação, que é o index, né? Ele vai ser responsável apenas para fazer a ferramenta entrar sempre na mesma posição. Essa é a única função dele. E o outro encoder, que seria o de 100 pulsos, que é o que eu uso, é ele que é responsável para fazer os cálculos do avanço. Tipo, um exemplo, uma rotação do eixo árvore dá 100 pulsos. Então, ele só vai se deslocar de acordo com esses 100 pulsos. Um exemplo, um passo desse de 1,5, né? Então, ele vai ter que dar 100 pulsos para poder deslocar 1,5. Se ele não der esses 100 pulsos, ele não vai deslocar. Então, se a gente tiver uma variação, ele vai compensar essa variação na hora, em tempo real. Por isso, o Linux CNC ele tem mais confiança, né? Acredito que assim, o Mac 3 para hobby vai ser bem indicado por ser mais simples de fazer, né, funcionar, mais simples de fazer funcionar a rosca e mais barato porque precisa só de um sensor simples. E no Linux CNC, se você quiser algo mais profissional, né? Uma coisa que você vai fazer muita rosca, muita repetição, aí é mais indicado o Linux CNC. Outro ponto também do Mac 3 é que se ele não receber o sinal do encoder certinho, tipo os 400 RPM, ele vai mandar a máquina se deslocar na velocidade máxima. Então, por algum motivo deu um problema e o eixo árvore não girou, a máquina vai mandar ele avançar, né? E isso pode quebrar a ferramenta ou dar algum outro problema, né? E no Linux CNC não. Se ele não receber o sinal dos 100 pulsos, ele fica lá parado esperando. Então, caso a placa se desligue por algum motivo, ele vai parar o avanço também e fica lá esperando. E se voltar a girar, ele volta normalmente sem perder a posição. Vou começar agora a organizar tudo, né? Os fios tá tudo espalhado aqui ainda, drive também. Então vou começar a organizar. É isso aí. Valeu, pessoal.